Olá, a alegria e a esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. O ser humano tem o desejo do encontro com um ser acima de si mesmo, com um ser que seja divino, com um ser que seja superior, capaz de ajudá-lo em situações em que ele próprio não é capaz de compreender ou que percebe que as suas próprias forças não são capazes de realizar aquilo que ele necessita. Por isso, então, a busca de um ser acima, a busca de algo que esteja superior a si mesmo para estar presente na sua vida e para lhe dar força. Por isso, ao longo dos séculos, sobretudo o início das civilizações, criaram-se vários deuses para poder com eles conversar e pedir proteção, e ao mesmo tempo criaram-se os deuses também, como aquele que é mau, que castiga se a gente faz alguma coisa errada. E isso então foi muito aproveitado nas culturas gregas, a cultura egípcia e assim por diante, aonde criaram-se vários deuses, monumentos, em que aquele que estava ligado ao poder, seja faraó, seja governador, seja rei, ele tinha um domínio sobre a nação, sobre as pessoas. Então, às vezes nas colinas, às vezes em lugares maiores, se construíam grandes estátuas, grandes monumentos, para poder mostrar o poder de um faraó, o poder de um rei, que era em nome de Deus, que ele então dominava toda uma nação. Para isso escravizou muitos homens e mulheres, para que eles pudessem viver esta situação. E então começa a partir daí o ser humano, homem e mulher, sobretudo aqueles que é um pouco mais sensível a esta mudança de vida, a observar que não estava tão certo, que de fato deveria ter algum Deus que fosse realmente próximo de si mesmo. Mas então, como saber disso? Então, clamou, pedindo que alguém pudesse socorrer. E então o Deus, Criador do céu e da terra, não criado por nenhum ser humano, que é o nosso Deus, ele decidiu descer, se revelar e dizer quem ele é. Por isso então, a gente encontra na palavra de Deus, no livro do Êxodo, sobretudo, isso está mais claro com relação a Moisés. Quando Moisés, ele morava no palácio, ligado ao poder, ligado de fato ao faraó, que escravizavam profundamente os egípcios. A escravidão era dura ao povo hebreu, o povo sofreram. Então os egípcios que escravizaram o povo hebreu e fez com que esse povo sofresse muito. E Moisés nasce exatamente neste povo mais sofrido. Mas ele foi poupado quando a sua mãe o colocou no cesto e ele então foi criado dentro do palácio. Aprendeu tudo, cultura, geografia, ele estudou, vivenciou a experiência de fato da cultura da sua época. Mas um dia, pelo desígnio de Deus, ele foi até o meio do povo, ele desceu. Essa palavra descer é importantíssimo para nós, na nossa vida de fé. Então Moisés desceu do seu pedestal, do seu poder, que vivia entre o palácio, e foi até aqueles que estavam sendo escravos. Ele foi lá e visitou pessoalmente, e ele sentiu no seu interior que era necessário uma mudança. Mas teve um conflito, uma briga, e ele acabou no fim envolvendo-se na briga e matou uma pessoa. Com isso ele mereceria a morte, mas foi criado no palácio, mas foi criado entre os nobres, e ele tinha toda a proteção do faraó, também das rainhas e assim por diante. Então, para não matá-lo diante do povo, ele é expulso do Egito, vai para o deserto, para que de fato no deserto pudesse morrer. Olha, o deserto é um momento significativo na vida, porque o deserto é o lugar do encontro com Deus. E então Moisés, Deus, claro, poupou a sua vida mais uma vez e fez com que ele encontrasse então
as filhas de Jetro. E então ele se casa e Jetro lhe dá como poder, para ele, aliás, como trabalho, cuidar das ovelhas. E assim Moisés, então, na sua nova vida, com tranquilidade, ele cuidava das ovelhas. Todos os dias levava as ovelhas para os pastos, para comer. Até que um dia, diante do Monte Horebe, chamado Monte de Deus, ele então começou a ver um fenômeno de uma sarça que queimava e ela não se consumia. E ele, curioso, foi lá para saber o que estava acontecendo. Quando chegou, é claro, enviado tudo por Deus, então é chamado pelo nome: Moisés, Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Moisés então assim o fez. E Deus lhe deu uma missão muito difícil: volta, vai até o faraó e liberta o meu povo, porque eu desci, olha, Deus que desceu para poder libertar e dar vida nova ao povo. E Moisés então, em obediência a Deus, segue a sua vocação, chamado, e volta para o faraó para poder libertar o seu povo. Por isso então o nosso Deus é um Deus que se revela, um Deus que se dá a conhecer, não para poder dominar, não para poder viver o orgulho, o egoísmo, e nem ligado tanto ao poder tão alto, mas ele se revela entre as pessoas que precisam, que creem, as pessoas que vivem uma situação de sofrimento. Deus então desce. E assim então a sua descida fez com que mostrasse para o faraó e para todos quem é Deus. E assim o povo de Deus sai para a libertação. O que eu quero com tudo isso dizer é que o nosso Deus é um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que se dá a conhecer, um Deus que aos poucos vai mostrando quem Ele é. Por isso então a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus nos ajuda a compreender ainda mais a presença deste Deus que nos ama, que nos quer bem, que vem ao nosso encontro. Na verdade, é um Deus que, podemos dizer, faz parte da nossa família, faz parte do nosso cotidiano, porque então é um Deus que dá-se a conhecer. E é o seguinte, também a Moisés, quando liberta o povo, Deus vai lhe dando e manifestando várias missões para ele. E entre elas a entrega das tábuas da lei, os 10 mandamentos, que se tinha como certeza naquele gesto, naquele símbolo, naquelas 2 pedras, 2 tábuas, que era a presença de Deus. Então, quando o povo está no deserto acampado, então se construiu no meio do povo uma tenda. E nessa tenda era o lugar da habitação de Deus, ou seja, Deus que mora agora no meio do povo, Deus que está convivendo com a situação do povo. Então, com isso, se dá a todo o processo de caminhada até a chegada a Jerusalém, aonde se constrói um grande templo, e nesse templo, então, é colocado essas tábuas como sendo a presença de Deus que está presente no meio do povo, nessa construção e nessa vida. Então o templo é o lugar do encontro com Deus. Mas, de novo, é importante lembrarmos que é um Deus que se dá, um Deus que se revela, um Deus que se manifesta ao lado, um Deus que quer a nossa vida, a nossa liberdade, um Deus que caminha conosco, nos conduzindo sempre para a libertação, para a vida. Isso vai nos ajudar a compreender a presença deste Deus que está conosco. Então eu gostaria com você que nos próximos programas também pudéssemos compreender todo esse processo de desenvolvimento de um Deus que se dá, que se revela, de um Deus que desce e um Deus que fará parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Muita paz para você, que a esperança, a certeza de que Deus mora no nosso meio, e a gente pode sem dúvida dizer: Deus habita esta cidade. Lhe dê força, coragem, esperança e sempre vida para vivermos o amor do Senhor. Muita paz para você.